E a primeira pergunta eu gostaria de fazer para Pamela. Ok? Pamela, o que torna diferente os produtos da doTERRA? Bom dia. Eu amo você. Nós também. O que torna os produtos da doTERRA diferentes e únicos? Primeiro, a versatilidade, né? Nós podemos usar em várias áreas da nossa vida: beleza, cosméticos, né? Casa, saúde, um milhão de usos, né, com os óleos essenciais. E a outra coisa que é muito legal também é que nós podemos usar com nenéns, adultos, idosos, todas as idades, gravidez, né, a versatilidade que a gente tem com os produtos. E também, claro, a qualidade, né? Não tem a qualidade, essa qualidade mais pura, com ingredientes mais da natureza, né? Que são ingredientes mais orgânicos, além de orgânicos, no caso dos óleos. Então é um produto melhor, a gente aprende a ser menos consumerista, né? Na questão de ficar usando muito, a gente usa menos é mais. E a comunidade que é criada através desses produtos, né? Para mim, esses produtos são únicos, eu não chamo eles de produtos, eles são mesmo presentes da terra e fazem diferença na vida de todo mundo, né? Faz diferença na vida de todos aqui, correto? Né? Então essa é, para mim, a maior qualidade dos óleos essenciais. A próxima pergunta eu gostaria de fazer para a Anak. Anak, é a primeira vez que a gente chama você no palco para falar, então eu gostaria, em primeiro lugar, de você falar rapidamente a sua biografia. Ah, legal. Primeiro, bom dia. Bom dia. Esse sotaque lindo, né? Bom dia. Lá direto do Nordeste. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Quem estava no jantar de gala, eu não quero me alongar muito. Hoje eu sou uma menina de 35 anos, mas que entendeu essa atividade com 23, e para mim era tudo muito ilógico, porque me disseram que esse negócio era um negócio que você só cresceria se você ajudasse pessoas. E eu vinha do mercado tradicional, eu estava estudando pedagogia, então eu estava no 4º período de pedagogia na Universidade Federal lá de Pernambuco, e trabalhava como qualquer brasileira normal. E aos 23 anos, o maior sonhador persistente que eu conheci, que chama-se Fabiano Montarroias, me falou desse tipo de atividade e ele falou que nós íamos mudar a nossa vida com esse negócio. E eu custei a acreditar, porque era tudo muito diferente. Eu vinha do padrão de estudo, que boas notas, trabalho 30 anos e se aposente. E esse estilo de negócio mudou o meu pensamento, muitas chaves mudaram na minha mente, né? Então hoje eu sou uma menina de 35 anos que faz esse negócio, que não é um negócio. É a vida, porque se mistura você e sua vida, você, sua vida e a vida das outras pessoas. Então é uma grande mistura. Quando me perguntam qual é a minha profissão, eu falo, eu trabalho transformando vidas. Que bacana, bacana. Muito obrigada. E a pergunta vai para você. Por que você gosta de compartilhar os óleos essenciais da terra? Uau! Eu não consigo, a Marisete está aqui, escritora, autora, maravilhosa. Eu não vou me atentar aos detalhes dos óleos, mas a minha experiência com os óleos essenciais são 7 meses, né? Que nós usamos os óleos essenciais. E eu acho que a primeira grande mudança, e talvez seja para a maioria dessa plateia que teve o primeiro contato com os óleos essenciais com a doTERRA, é a mudança de mentalidade. Antes, qualquer problema ou desafio que nós tínhamos na nossa casa, na nossa família, nós procurávamos a farmácia sem receita médica. Eu não sei se alguém se identifica com isso, né? Sem aquela prescrição. Então, nós procurávamos os fármacos, era sempre nossa primeira opção. Quando nós conhecemos os óleos essenciais, o que eles podem fazer na nossa vida, a nossa primeira opção são os óleos essenciais sempre, né? Então, para tudo na nossa vida, a primeira opção são os óleos essenciais. E o mais bonito, e que eu tenho experimentado isso na doTERRA, antes
só nós entendíamos o produto que nós usávamos nas outras empresas. Agora, toda a minha família, é lindo isso, Adna, porque toda a minha família, a primeira opção deles agora são os óleos essenciais. Dos meus pais, as minhas sobrinhas muito pequenininhas, então os óleos essenciais são a primeira opção. E isso eu fico muito emocionada antes de nós voltarmos para cá. Quer dizer, nós estávamos viajando, eu queria só compartilhar isso, eu só vou tomar um pouquinho só mais de tempo, mas nós estávamos em Orlando fazendo um trabalho grande lá, não tão grande, no início. E eu recebi uma notícia que a minha avó, ela estava com câncer, já com metástase. E foi uma notícia assim muito desafiadora, porque a minha avó para mim E ela é uma mulher muito viva, e foi uma coisa que nos pegou muito de surpresa, a Marisete e a mãe, ela compartilhei isso com elas, porque eu pedi ajuda. E eu estava muito ansiosa para voltar para o Brasil, para poder compartilhar os óleos essenciais com ela e dizer para ela: vovó, a senhora pode usar isso e isso. E aí eu cheguei na segunda-feira de viagem, fui direto para a casa da minha avó e eu fiz uma classe com a minha avó. E eu dizendo: vovó, isso aqui você vai usar em tal lugar, isso aqui você vai usar em tal lugar, isso vai te ajudar e vai melhorar para que você tenha mais ânimo, mais energia. E no outro dia, isso foi na segunda, e tudo que ela sentia alguns desconfortos aqui na parte abdominal, e eu ensinei para ela o Digest. E antes ela procurava um produto da farmácia. E aí ela passou o Digest, e no outro dia ela me mandou uma mensagem e falou: minha filha, eu passei aquele óleo na barriga e eu não precisei tomar um remédio, passou. Isso é muito lindo. Então, os óleos essenciais, por que eu uso? Porque esse negócio é vida e foi um presente dado pelo Papai do Céu da nossa terra. Então, sou muito feliz. Obrigada, Ana. E essa realmente é uma forma tem um modo muito interessante e importante de compartilhar realmente esses óleos. Eu costumo dizer que na doTERRA a gente não vende os óleos essenciais, a gente compartilha os nossos óleos essenciais. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você tem uma experiência de eficácia, como ela relatou, e você compartilha com alguém essa eficácia, o que acontece? As pessoas acreditam em você, pela credibilidade que você passa, pela segurança que você passa. Então, a forma mais eficiente de você vender, entre parênteses, um produto, é você compartilhar a sua experiência. Compartilhe as suas experiências, porque o crescimento da tua equipe, tanto como cliente preferencial, como outros consultores de bem-estar, é uma consequência, gente. É uma consequência. Faz uma experiência. Se você estiver jantando com os amigos, tiver 10 amigos, e você compartilhar uma experiência desde um bebê que é muito agitado e você coloca um lavender nos pezinhos e ele dorme em menos de 15 minutos, né? Ou de uma dor de cabeça e você usou peppermint e isso passou, compartilha. E vejam os resultados, quantas pessoas vão pedir esse óleo para você, ok? Compartilhar é muito importante, porque eles trazem resultados extremamente eficazes. Bom, gostaria de adicionar uma coisinha. Claro. Esse é o pensamento que eu carrego isso na minha alma e eu realmente queria passar isso para a maioria das pessoas que estão começando. A gente introduz os óleos para as pessoas com todo o nosso amor, todo o nosso afeto, todo o nosso conhecimento. A gente vai aprendendo aos poucos, isso não tem problema, mas tem uma coisa: os óleos eles se vendem por si só. Então o que a gente precisa fazer é colocar uma gota para ajudar aquela pessoa de cada vez, e daí as coisas vão se desdobrando. Muito bem, é isso mesmo. Obrigada. Bom, eu tenho mais uma pergunta. Posso fazer para você ou eu? Ok. Qual é a melhor forma de eu aprender a usar os óleos essenciais do Terra? Esta é a pergunta. Ai, desculpa, claro, sua biografia primeiro. Eu falo com ele toda hora e eu esqueci de pedir para ele falar sua biografia. Tá bom, meu nome é Will Benger, sotaque vem, né, direto nos Estados Unidos. Eu estou na doTERRA faz 2 anos.
Não sou filho do Paulo Wegerer. Todo mundo está me perguntando. Somos primos, tá? Tenho 25 anos. Sou casado com 2 filhas lindas. Sou graduado em contabilidade. Falta 1 ano para me formar em Direito nos Estados Unidos. E esse trabalho da terra é maravilhoso, né? Está pagando para que eu possa realizar meus sonhos. O direito é apenas um dos meus sonhos que eu tenho para mim, para minha família. Um outro sonho meu é voltar aqui para o Brasil e ver o sucesso de cada um de nossos líderes. Estamos juntos do terra. A pergunta... Qual foi a pergunta? Desculpa. Eu vou ler de novo a sua pergunta. Qual é a melhor forma de eu aprender a usar os óleos essenciais da terra? Essa é a pergunta que fizeram e a gente recebe muito essas perguntas na igreja. Tá. Primeiramente, procuro alguém que já conhece os óleos essenciais. Eu aprendi com minha esposa no início que nunca conhecia esses óleos essenciais antes. Ela já usa faz 7 anos. Ela já usa esses óleos, então ela foi me ensinando cada vez. Segundo, nós temos literatura muito boa aqui na Terra, de vários líderes, como Ariadne Esteves, que tem esse livro Óleos Essenciais, Marisete, que tem esse livro O Poder dos Óleos Essenciais, e o Modern Essentials. Esses 3 livros são maravilhosos. Vocês conseguem ver? Todos esses livros você pode comprar lá fora depois da sessão, tá? O livro de óleos essenciais da Ariadne foi escrito por um duplo diamante presidencial da Terra, lá nos Estados Unidos, o Boyd Truman, tá? Eu fui estudando todos esses materiais no início, aprendendo cada vez mais. Nós temos lá nos Estados Unidos também Universidade da Terra, que você pode ir no site em inglês e estudar sobre os óleos, sobre a empresa, sobre o negócio e tudo. Eu acredito que logo terá também aqui no Brasil. Se você já consegue ler em inglês, pode visitar o site em inglês e estudar tudo isso. Temos tantos materiais, tantos vídeos no YouTube da Eleanor Kurtz, do Marcelo dos Santos, do Matt Hall. Alguém aqui já aprendeu alguma coisa nas mídias sociais com Ellen, Marcelo, com Matt? Eu já aprendi muita coisa com elas. Temos todas essas ferramentas. Mas nós não vamos realmente aprender sobre óleos essenciais e a forma correta de usar, até a gente usar os óleos uma gota de cada vez. Perfeito. E você sabe que complementando, eu que também comecei a usar os óleos essenciais há 2 anos, esses livros realmente ajudam muito, porque nós temos aquela pergunta, né? Para que serve isso? Para que serve aquilo? Eu estou com tal sintoma, o que é bom? E, na verdade, ter um livro desses é muito interessante, porque você faz uma consulta imediata. Então, é sempre bom tê-los ao alcance das mãos, ok? Hoje vocês têm a oportunidade, porque tem aí fora o stand sendo vendidos, e aproveitem essa oportunidade. Eles são muito importantes, eles enriquecem, né? E eles te dão, no fundo, eles acabam dando muita segurança, porque eles foram escritos por pessoas que conhecem sobre esse tema, ok? Mais uma coisa, Ariadne, tudo bem? Sim. Participe num painel sobre os produtos com 6 mulheres fortes da Terra. Assim você vai aprender muito. Eu vou aprender muito hoje. Muito obrigado. Obrigada a você, Will. Muito bem. A próxima pergunta é uma pergunta bem interessante. Eu acho que todo mundo aqui tem na cabeça essa pergunta. Eu queria fazer para a doutora Renata. Algumas pessoas gostam de colocar os óleos essenciais em cápsulas. Isso está ok? Isso pode? Por quê? Então, gente, aqui no Brasil a gente já tem os óleos aprovados como flavonoides, né? Então, esses óleos a gente pode regularmente usá-los em cápsulas. Daí o pessoal me pergunta, mas cápsula a gente não tem aqui, a gente tem nos Estados Unidos, a Terra nos permite ter em outros países. Então, onde é que eu vou arrumar cápsula?
A gente pode ir numa farmácia de manipulação e adquirir cápsulas vegetais, tá? Então, daí você vai pegar o seu olhinho, vai abrir a cápsula, vai colocar 2 gotinhas. Para alguns deles você pode até colocar 4, vai depender do óleo, vai depender da sua experiência, vai depender se você consultou um livro e vai depender de como você se sente confortável com isso. Esse uso dos óleos nas cápsulas eu acho muito interessante pessoalmente, porque eu gosto muito de estudar a saúde emocional. E, se vocês não sabem, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, tá? Então aqui a gente tem o maior número de neurônios depois do cérebro. Então toda vez que eu estou me preocupando com algum problema emocional, eu quero sim ingerir óleos essenciais. Alguns deles eu posso pôr embaixo da língua. Quem estava aqui no primeiro dia não escutou o Dr. Dave falar de como a absorção é mais acelerada dessa maneira também, tá? Então, ingerir os óleos é uma maneira excelente de absorver os benefícios desses óleos. Tá bom? Obrigada, Renata. Só completando também, para aquelas pessoas que não gostam de um determinado sabor, também é interessante colocar dentro da cápsula, porque aí torna a absorção, torna a ingestão muito mais factível, muito mais fácil para vocês mesmos. Orégano já está com fome. Orégano está. Tá, gente, então muito importante pra gente aqui saber, tá? Orégano é um óleo muito potente, é um óleo quente, é um óleo que a gente não quer colocar direto na pele. Se a gente lembrar do Dr. Hill conversando com a gente no primeiro dia, ele falou assim, no pé a gente tem uma pele mais grossa e eu ainda assim diluiria, porque a gente vai sentir aquele óleo queimar. Então, qual uma outra opção excelente? Colocar numa cápsula. Coloca 2 gotinhas numa cápsula. Se a gente tem uma caixa de óleos, um livro e um vidrinho de cápsulas, a gente está armado para nos defender contra as ameaças dos micro-organismos e ter uma vida mais saudável. Obrigada, doutora Renata. Completando, a doutora Renata é veterinária. Ela teve um problema de saúde muito sério, há alguns anos atrás. Ela fazia tratamentos médicos, assim, tomava, eu costumo dizer que ela tomava no Pires tantas cápsulas, remédios, e ela conheceu o doTERRA. E, incrivelmente, ao conhecer alguns suplementos que teremos mais tarde aqui no Brasil, ela foi gradativamente substituindo os remédios por esses suplementos. Hoje ela está 100% ok de saúde e sem remédios, apenas com suplementos, não é, doutora? Absolutamente. Graças a doTERRA, ao conhecimento, a essa ferramenta maravilhosa de Deus, que é eles nos dão esses óleos puros, tão íntegros, que realmente superam qualquer coisa que a gente possa fazer no laboratório. Então, posso falar um pouquinho da minha história? Pode, rapidinho. Rapidinho. Assim, de 90 comprimidos, hoje eu não tomo praticamente nada. E os meus testes são negativos. E eu tenho prazer de dedicar minha vida a construir doTERRA, porque eu preciso passar para frente o que aconteceu comigo. É um prazer poder passar a lição dos óleos essenciais para todo mundo. Muito obrigada. A gente vai seguindo, porque o tempo é curto e amanhã é pequena. A próxima pergunta eu gostaria de fazer para Gina. Antes da pergunta, Gina Truman, você poderia falar rapidamente o seu bio? Yes, I am a mom of 5 children. I grew up in the mountains in Utah. And I had my first baby. I was on medications because of how sick that I was. And tomando vários medicamentos por causa da doença que eu tinha. she was born without fingers on one of her hands. Minha filha foi nascida sem os dedos na mão Because of dela. that experience, Por causa dessa experiência, I did not want to have medications in my eu não home if queria I ter didn't need medicamentos them. na minha casa e eu não precisava. Se eu não I precisava, looked toward holistic então remedies eu for olhei para things, as terapias and they worked holísticas really well. e funcionaram muito bem. Our medications were Nossos cut medicamentos way down. Diminuíram bastante. Most of our doctor A appointments maioria das nossas were well visitas ao médico checkups, foram de bem-estar. and
One day I found essential Um oils dia that eu fit achei right óleos essenciais que into encaixavam the thoughts that I had about exatamente using com esses holistic remedies in my pensamentos que eu tinha family. de usar as terapias I holísticas na minha did not família. know the power of them in the Eu não beginning. conhecia I o just thought they poder made my deles house no smell início. really good. Eu só achei que eles fizeram minha casa cheirar bom. So I had my first experience Então eu tive with minha primeira frankincense experiência com o that Líbano, showed me the power que me of mostrou essential o oils. poder dos óleos essenciais. And after that experience, Depois my daquela life was experiência, changed overnight. Minha vida mudou de noite para dia. And I had to share these oils with other Eu people. tive que compartilhar esses óleos essenciais com So as for almost pessoas. 8 years, I've been Então, por sharing quase 8 oils anos eu estou compartilhando óleos and teaching people e how ensinando to as use pessoas oils to como improve usar their os health óleos para melhorar a and to keep saúde their families and their loved e ones manter a healthy. família saudável. In June, I had a Em son junho, that eu married tive a girl from Victoria. sonho que filho que casou com uma moça de Vitória. Perfect timing to try Tempo to perfeito teach doTERRA para classes in tentar Brazil. ensinar classes de doTERRA aqui no Brasil. Although I don't know Portuguese, I'm Mesmo que eu learning não conheça o português, eu estou a aprendendo little bit. pouco. So that's pretty much my Então background. é basicamente Ok, isso. thank you. Deixa eu fazer agora a pergunta, né? Uma vez que vocês conheceram a Gina. Gina, o que fazer se alguém apresentar uma sensibilidade aos produtos doTERRA? A lot of times, if somebody has a Muitas vezes, se alguém sensitivity tem uma issue, sensibilidade they may think de that they're doTERRA, having an eles allergic talvez achem reaction. que estão tendo uma reação So alérgica. it's really important to Então é understand importante how the entender essential oils como os óleos essenciais are really good for the body. são bons para o corpo. So essential oils do not Os óleos contain essenciais não allergens. contêm alergênio. When we have a reaction, Quando temos uma reação, it's because of sensitivity. é por causa de sensibilidade. To have an allergic Ter reaction, uma it's brought on by alergia, our body's isso immune vem system that do has a response that is sistema not natural imunológico do nosso to corpo, a tendo uma protein resposta que molecule. não é natural. And we know that como our molécula de CPTG proteína. oils E are sabemos que os 100% nossos óleos pure, essenciais CPTG volatile aromatic são 100% compounds. puros, They do not contain componentes protein aromáticos. molecules. Eles não têm componentes So that's really proteínas. important because you will moléculas come across proteínas. people that Isso are é very importante porque sensitive, vocês vão conhecer and pessoas que são muito you can sensíveis explain that to e them. você pode explicar isso para So eles. there's 3 ways that you can take care of Então that tem 3 problem. maneiras de cuidar desse problema. Because there are no allergens or protein Sim, molecules, não your tem essas body moléculas can have a proteínas. different reaction, Seu a corpo better pode ter reaction uma if you reação use melhor it in a different way. se você usa em So outra you can maneira. diffuse, Então você pode difundir or I can also take it internally. ou usar internamente. For instance, if I Por have exemplo, an allergic Se eu tiver or a uma sensitivity reação reaction de to sensibilidade lavender, à lavanda, but I still want to use that mas eu lavender, ainda quero usar I can esse use less lavanda, lavender and eu dilute posso it with usar an menos oil, e diluir com óleo vegetal, or I can just diffuse it ou in a eu room. posso difundir na sala. One rule that I have is Uma regra que eu if tenho somebody in general is Se alguém sensitive em to geral things, é they'll be more sensível aos óleos sensitive to essenciais, essential oils. sensível às coisas, eles So vão if ser you mais know that sensíveis aos about a óleos person you're essenciais. introducing the oils Então, se to, você make sabe sure disso that you sobre tell them alguém, about com quem carrier você está oils. lidando, I always conhecer tell os óleos people essenciais. to have a carrier Se oil lembre de close falar by when using essential logo oils, sobre just in os case. óleos carreadores, como óleo de Ok, coco muito obrigada. fracionado. Nosso tempo está bem curto, então nós vamos acelerar um pouquinho. Eu queria fazer, o nosso público vocês já viram que é bastante eclético, né? Nós temos desde médico, dentista, nós temos veterinária, e agora eu queria falar com uma pessoa que é advogada, e como vocês viram, ela já chegou à graduação de Diamond, e é importante ouvi-la com a seguinte pergunta, doutora Ariadne: qual o óleo essencial que te auxilia no sistema imunológico? Obrigada, Adina, pela oportunidade. Na verdade, eu sou Gold ainda, tá? Desculpa! Mas vou chegar. Mas você vai chegar lá rapidinho, Vou. certo? Ok. Na verdade, é isso mesmo. Eu sou advogada, não sou da área da saúde. Conheci os óleos essenciais há 2 anos atrás. O Will que levou da minha casa junto com o Chris e me apresentou. E eu comecei a usar.
E na verdade, na minha casa, acho que como no seu caso, Anak, meu marido que é o homem de visão, e ele que falou, não, Ariadne, faz. E eu comecei primeiro a usar os óleos, fiquei mais de um ano usando, aprendendo, fui fazer cursos, né, de aromaterapia, psicoaromaterapia para aprender, porque eu não sou da área da saúde, eu precisava conhecer um pouco de fisiologia, né, do corpo humano, para tentar entender um pouco, e comecei a usar, e eu acreditei nos óleos quando eu fiz um tratamento no meu marido, como eu aprendi nos livros, e eu vi que funcionou, e eu falei, nossa, esse negócio funciona mesmo, então deixa eu entender melhor. E comecei a usar e a compartilhar com as pessoas, né, e hoje na minha casa é 100% óleo, ninguém usa remédio, realmente é isso que você falou, é uma transformação total na vida da gente, né, totalmente diferente o modo de viver hoje. Meus pais, minha filha, meu marido, meu sogro, meus irmãos estão inclusive no negócio comigo, né, depois, tanto convenci eles a fazerem o negócio junto. Então, assim, eu sou apaixonada pela doTERRA, pelos óleos essenciais, eu realmente vivo a doTERRA na minha casa, e eu sou a prova viva. Eu até, quando você fez a pergunta do sistema imunológico, eu gostei muito quando você fez essa pergunta, porque eu sou a prova viva de que eles funcionam para isso. Porque eu sou uma pessoa que teria tudo para ficar doente o tempo inteiro, pela vida que eu levo, pelo tipo de vida que eu sou, pela quantidade de cirurgias que eu já fiz, né? Então eu teria tudo para ficar doente o tempo inteiro. E depois que eu comecei a usar os óleos, eu simplesmente não fico doente, né? E eu falo que eu faço a minha bomba imunológica, que eu faço para mim quando eu penso em ficar doente. Na minha cápsula, eu coloco sempre orégano, copaíba e melaleuca. Quando eu sinto que eu vou ficar doente, né? Quando eu sinto, não, eu estou começando a querer ficar doente, eu vou lá e ponho orégano, melaleuca e copaíba na minha cápsula, e eu faço a ingestão e acabou. No dia seguinte eu já acordo bem. E é uma cápsula que eu costumo fazer bastante, assim, né? Quando eu vejo que alguém está bem doente, quando está ficando ruim, eu faço isso e as pessoas realmente elas conseguem melhorar. E um óleo que eu amo também para imunidade é o On Guard, né? O On Guard, que é um blend, todo mundo sabe que ele é composto por laranja, cravo, canela, né? Limão. Sim. Então ele é muito bom para quem quer fortalecer o sistema imunológico e não quer, né, ficar sofrendo com doenças o tempo inteiro. É um também que eu uso muito difundido na minha casa. Em todos os quartos, em todos os ambientes da minha casa tem difusor, eu uso muito, no meu escritório, no meu carro eu tenho difusor, e eu ponho On Guard no carro, porque se alguém doente entra no carro, o meu On Guard mata tudo, né? Bem prevenida, né, gente? Eu sou muito prevenida, porque a gente não tem tempo para ficar doente, né? Não dá. Ficar doente. Não dá. Então, é assim, é a minha história, né? Não sou da área da saúde, amo, mas eu amo os óleos e é compartilhando, é falando mesmo a todo instante eles. E é isso. Ok, obrigada, Ariadne. Eu vou fazer uma pergunta agora para Marisete, que é supra-sumo em óleos essenciais, né, Marisete? Ela é terapeuta. Livro da Marisete, então vamos fazer uma pergunta bem difícil para ela, não é? Porque ela é autora. E a sua pergunta, Marisete, é o que eu posso usar para ansiedade e depressão? Então, gente, vamos lá. Eu sou Marisete Neves, né? Eu sempre falo que eu sou mãe de 3 filhos, mas a minha maior orgulho é ser avó de 3 netos, né? Depois que você tem neto, meus filhos, eu brinco com eles são maravilhosos, mas os netos são mais. E eu, quando conheci os óleos essenciais, no primeiro momento, eu achei muito estranho, mas a minha mente já estava voltada para coisas naturais, né? Eu tive um dia muito ruim na minha vida quando eu descobri que a minha filha tinha uma doença autoimune. É muito ruim quando o médico diz para você que o futuro dela provavelmente era uma cadeira de roda, né? Que a doença dela era muito grave. E eu, naquele dia, eu falei para ela assim, filha, nós vamos buscar algo que possa melhorar e que você vai encontrar luz no fim do túnel. E isso vai ajudar muitas pessoas para que elas passarem o mesmo que você. E naquele momento, eu nunca fui uma pessoa com depressão, mas aquele dia foi um dia muito difícil para mim. Se eu tivesse óleos essenciais naquele dia, com certeza teria sido melhor. E meu olhar se voltou para as coisas naturais, né? As pessoas às vezes falam assim, ela sabe muito. Não, gente, eu não sei nada. E eu acho que eu vou morrer sem saber. Porque eu acho que conhecimento é algo que você tem que buscar muito. Eu sempre falo para as pessoas, a melhor maneira de você conhecer óleo essencial é usar. Porque quando você usa, você fala de algo que você vive.
Então isso é que faz toda a diferença. E quando eu conheci os óleos essenciais, o que mais me chamou a atenção foi a parte emocional. Eu nunca tive depressão, mas eu tenho muita consideração pelas pessoas que passam por problemas emocionais. Porque quando você tem um problema físico, como a minha filha tem, as pessoas ficam com pena. Mas quando você tem algo emocional, muitas vezes as pessoas não valorizam ou minimizam, né? Falar como se não fosse nada aquilo que você tem. E eu tenho visto, quando a terra, as pessoas usarem os óleos e terem muitos resultados. Eu usaria, o óleo essencial é tão maravilhoso que você pode ter um óleo essencial para cada pessoa e o mesmo serve para várias coisas. Os cítricos são maravilhosos para depressão, para você começar a usar. Frankincense é meu óleo do coração, é o que a minha filha sempre usa, eu amo esse óleo de paixão. O resultado dele é inacreditável. Nós temos o Balance e eu espero que em breve a doTERRA traga para o Brasil, né, a parte emocional. Ela tem os blends emocionais que são maravilhosos, que as pessoas podem usar também, mas nós temos muitas coisas no Brasil que a gente pode usar. E o mais importante, né, compartilhem com as pessoas. A gente não sabe o bem que a gente faz na vida de alguém. Cada vez que eu compartilho os óleos essenciais com alguém, a coisa que mais me emociona e que me impulsiona a trabalhar são os agradecimentos. As pessoas que chegam e falam, você ajudou a transformar a minha vida. Gente, não tem preço. Nós, de verdade, somos transformadores de vida, né? Vamos desenvolver isso, sabe, com muito afinco, porque nós vamos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E, principalmente, não vamos tratar as pessoas que passam por problemas emocionais como se fosse algo menor. É algo muito difícil. Eu tenho uma consideração muito grande por isso. E comecem com cítricos, você pode usar o Frankincense, o Balance e tantos outros óleos. Vocês vão ter muitos resultados. Obrigada, Marisete. Gente, a gente poderia passar a manhã inteira falando de produtos, é uma delícia. Mas o nosso tempo está acabando e eu quero aproveitar o nosso último momento para fazer uma pergunta. Na verdade, eu estou fazendo um compacto de 3 perguntas em um, Dr. Stoyer. Ele já esteve conosco em outras ocasiões, então eu não vou falar o seu bio, mas, Dr. Stoyer, com que frequência e por quanto tempo uso óleo essencial a partir do momento em que aparecem os sintomas? Essa é a primeira pergunta. Continuando, posso usar em crianças e em bebês? Outra pergunta, e durante a gravidez, eu posso usar? Ok, pega uma caneta. 30, 40 minutos, vamos lá. Na verdade... Ok, rapidinho, podemos usar com criança, com certeza. O problema com óleos essenciais realmente é medo. Nós ficamos um pouquinho com medo, de fato, em dar aqueles compostos para as pessoas que precisam mais. Se você pensa na maneira que nosso sistema de imunidade é criado, nós, como os adultos, somos mais fortes. Nós já passamos por várias coisas que foram difíceis, correto? E as nossas crianças precisam passar por aquelas coisas mais difíceis. Então, se nós podemos adicionar, ou give, aos seus corpos um efeito mais, para que seja mais forte, então vai ajudar bastante. Então, como é que nós usamos? Se nós pensamos nas propriedades dos compostos, é realmente a concentração dos compostos que causa uma reação em criança um pouquinho maior. Então, simplesmente usa o óleo fractionated coconut oil, óleo de coco. E quando você pensa na criança, por exemplo, se tem menos de 10 anos, normalmente você vai usar basicamente 1/3 do óleo normal. É bem simples. Então, se você usa essa prática, é a mesma forma que nós usamos em medicina com os nossos pacientes. Então, uma coisa com um sistema bem simples. Ok? Segunda coisa, com a gravidez. Ok. A gravidez é uma questão que muitas pessoas têm. Não sou médico obstétrico, não sou pediatrician, mas eu vou falar a respeito da maneira que o corpo incorpora esses compostos. Então, quando você é grávida, o neném está tentando adquirir todos os compostos que possa utilizar para aumentar certos sistemas no seu corpo. Por exemplo, o cérebro
o cérebro requer certos óleos fatty acids. Como se fala fatty acids? Ômegas, porque eu gostei ômegas. Como é que é? Precisa de certos ômegas e outras coisas para criar o cérebro, mas os óleos essenciais são quase iguais de uma certa forma, porque quando a mãe toma, vai passar esses compostos para aumentar os sistemas importantes. Então não tem problema de usar quando está grávida, mas por favor fala com seu médico para verificar que não tem outro problema que vão interferir. Ok, tá. Ok, muito obrigada. Eu acho que a gente tem mais um minutinho, né? Porque é uma pergunta tão importante. Eu acho que muita gente aqui tem animais em casa, não tem? Animais de estimação? Então, e essa pergunta é muito frequente. Então, eu gostaria de fazer, porque é uma oportunidade única para a doutora Renata. Os óleos essenciais são efetivos em animais, doutora Renata? Em um minutinho, por favor, que o nosso tempo já foi. Gente, de novo, um minutinho. A partir do momento que a gente tem um óleo de qualidade CTPG, nós, como veterinários, nos sentimos mais confiantes de que também a gente pode usar nos animais. Em um minutinho, eu só quero ensinar uma lição básica para vocês. Primeiro, a gente tem que viver os óleos, a gente tem que ter mais experiência, a gente tem que ter mais confiança. Os animaizinhos, eles não são mini pessoas, tá? Então, a maneira mais segura é colocar no difusor, tá? E deixar sempre um lugar aberto para que o animal possa ir e vir. Eles têm o senso olfatório 200.000 vezes mais sensível que o nosso, tá? Então, eles vão ser muito mais sensíveis. Se eles não gostarem, eles vão sair, tá? E uma coisa importante, tem uma disseminação no mundo e muita dúvida, a gente recebe muita essa dúvida sobre o óleo de melaleuca com relação a animais. No difusor, tudo bem. Se for tópico, oral, a gente precisa de mais experiência, daí teria que ser com os veterinários, porque a gente tem outras opções, tá? Então a gente guarda isso para os próximos. Perfeito. Essa dica foi extremamente importante. Eu vou pedir para que as perguntas e respostas sejam feitas fora do palco, porque nosso tempo já venceu e tem outro painel a entrar. A frequência de quando doutor... Então, a coisa mais importante para o nosso corpo é o seguinte: antes que nós estamos sentindo que estamos sendo, se estamos falando de gripe, por exemplo, se estamos sentindo gripados, então já passou a hora para prevenir doença. Então, normalmente, se nós pensamos na maneira que nossos corpos reagem para problemas, prevenção é bem mais forte do que tratamento. Então, todo dia, se nós podemos criar como o Dr. Hill fala, ele tem um daily regimen. Então, todo dia nós temos que tomar certas coisas. Então, é o que eu faço. Eu pego 2 gotas de ângar, eu vou tomar 3 vezes por dia, junto com copaíba e junto com frankincense. É simples, são 6 gotas de óleo, 3 vezes por dia. A razão por isso é porque aumenta nosso sistema de imunidade e diminui nosso sistema de inflamação. E inflamação é o problema que cria e aumenta os problemas que vêm quando nós estamos confrontados com bactéria e vírus direto. Então, se o nosso sistema de inflamação é mais baixo, nosso sistema de imunidade pode ser mais elevado. Faz sentido? Muito obrigada, gente. Muito obrigada, panelistas. Nós vamos agora, quem tiver alguma pergunta, possam fazer para eles fora do palco. Dr. Stoyer, obrigada. Pamela, Anak, Marisete, Will, Ariadne, Gina, Renata, muito obrigada.